Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre as leituras obrigatórias do vestibular 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, 25 de outubro, falta um mês para o início das provas e nós vamos comentar um pouquinho sobre os vídeos que vocês vão encontrar aqui no canal a respeito, resenhados com esses livros. O primeiro deles é um livro que me surpreendeu assim demais, A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé. Então, aqui vocês vão encontrar como o índio conta a história do indígena, a história do Brasil. Vocês vão ver como o indígena se sente aqui na nossa civilização. A gente sempre traz, o índio vem para cá e o índio não quer ser transformado em homem branco, ele quer aprender, ele quer se instruir e continuar sendo indígena. Nós vamos ver aqui algumas, tem um capítulo aqui onde fala do Ailton Krenak, que ele foi agora indicado para a Academia Brasileira de Letras, então muito provavelmente vai ter alguma coisa sobre isso, questionando isso no vestibular. A Terra dos Mil Povos, de Cacá Verá Jecupé. Confesso para vocês uma surpresa muito gratificante para mim conhecer esse livro e ler ele para fazer esse trabalho aqui no canal Leia Mais com Júlio. Depois, outro livro que também já é antigo, foi publicado em 1946, Água Funda, de Ruth Guimarães. Então nós vamos ver uma prosa aqui bem parecida com João Guimarães Rosa, lá remete àquelas coisas lá da Sagarana, a Serra da Mantiqueira. Então nós vamos ver aqui, entrelaçando diferentes tempos e personagens, inserido no universo da comunidade rural da Serra da Mantiqueira. A autora construiu uma prosa ágil, fluida, permeada de ditos populares e superstições. Então, em alguns aspectos, antecipa o realismo mágico de Juan Rulfo e Gabriel Garcia Marques. Um livro interessantíssimo, está pela primeira vez nas leituras obrigatórias da URGS. Ele entrou esse ano. Depois nós temos nada mais, nada menos que 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Esta foi, para fazer esse trabalho esse ano, foi a terceira vez que eu li esse livro e cada vez eu me surpreendo mais. Fantástica a prosa de Gabriel Garcia Marques. Por sinal, esse livro, esse tema, essa obra de Gabriel Garcia Marques, está para ser lançada na Netflix, Os 100 Anos de Solidão. Durante a vida toda de Gabo, depois que ele publicou esse livro, ele foi procurado diversas vezes pelas companhias cinematográficas, pelos cineastas, para autorizar que esse livro fosse filmado. E ele nunca aceitou isso. Ele não queria de forma nenhuma, ele repudiou todas essas tentativas, e agora, após a morte dele, os herdeiros permitiram isso, né? E uma das questões, o que ele queria que fosse filmado, gravado em língua espanhola. E é isso que está acontecendo, a Netflix está por lançar, já está lá, já coloquei meu nome lá na minha lista, vou ser avisado assim que o dia que a Netflix avisar que está disponível, eu vou ser dos primeiros a assistir. Fantástico isso aqui. Depois disso, outro novo, que é a primeira vez que aparece, é um livro pequeno de poemas de Angélica Freitas, onde a temática toda é sobre a mulher. Um útero é do tamanho de um punho. Então, ela escreve que a mulher é uma construção, escreve Angélica Freitas, a mulher basicamente é para ser um conjunto habitacional, tudo igual, tudo rebocado, só muda a cor. Então, ela subverte as imagens absolutamente gastas daquilo que se espera da mulher. Essa mulher anunciada em capas de revista, em vitrines e lojas de departamentos, e ela discute de um modo transgressor as questões de gênero. Outro livro surpreendente também. Continuando, esse aqui já estava o ano passado, um livro divertidíssimo, me diverti muito lendo isso aqui. Aristófanes, Lisístrata, a Greve do Sexo. Então isso aqui se passa na Grécia Antiga, é um livrinho pequeno, uma peça que faz sucesso até hoje. A Lisístra era uma mulher grega que, como todas as outras mulheres gregas, ficava em casa, trabalhando, cuidando dos filhos, e os maridos iam para a guerra. Então, o que acontecia? Os maridos ficavam ausentes, morriam na guerra, quem voltava ferido, e as mulheres não tinham os seus maridos, os seus homens em casa. E ela resolve, então, tomar uma atitude, porque o homem vivia sempre em guerra.
ela se reúne com outras mulheres, ela lidera essa campanha, digamos assim, se apodera, ela tem uma saída absolutamente incrível. Ela resolve acabar com as guerras de uma forma bem fácil. Ela pressionou os homens com duas atitudes. Primeiro, convocou todas as outras mulheres a se negarem a fazer sexo. Pronto, era a greve do sexo, e ainda assim ela pega e se apodera do tesouro da cidade, que os homens então não teriam dinheiro, não teriam recursos para financiar essas guerras, além de tudo não teriam a companhia agradável das suas mulheres. E, pelo que parece, vocês vão ler no livro ou ver ou assistir o meu vídeo, vão ver que elas conseguiram a paz através dessas duas medidas bem inteligentes e bem simples. Divertidíssimo de assistir. Prosseguindo, nós temos Machado de Assis, Várias Histórias. O Machado de Assis tem aqui 14 contos, vocês vão encontrar um vídeo para cada conto desses lá do coisa, e no canal. E, assim, ó, maravilhoso. Cada vez que eu leio, eu já li diversas vezes os contos de Machado de Assis, eu me maravilho com a capacidade dele de se expressar, a capacidade dele de transmitir a ideia. Eu vou confessar para vocês que eu, quando fiz vestibular lá na minha juventude, eu achei um saco ler Dom Casmurro. Achei, mas que história bem assim, chata, pessimista, trágica, o cara não tem bom humor, sabe? E não li. Não li. Acabei passando no vestibular e tudo. Mas depois eu comecei a ver ao longo que sempre indicava o Machado de Assis como leitura obrigatória dos vestibulares. E eu disse, não, tem alguma coisa que eu não estou assistindo, que eu não estou vendo, que não estou entendendo. E eu comecei a ler as obras realistas de Machado de Assis, e para começar pelo Dom Casmurro. Tá? E aí eu me dei conta que, claro, não tem ainda, como quando jovem, não se tem ainda, não se sofreu por amor, não se foi traído, nenhum amigo ainda te passou a perna, tu não tem experiências negativas na tua vida, e ao longo do tempo todos nós vamos tendo isso e passamos a entender Machado de Assis. Então, eu tenho alguns contos preferidos, Uns Braços, eu acho maravilhoso, tem a resenha lá. A Cartomante, eu não me canso de ler. O Enfermeiro, por uma particularidade, eu sou enfermeiro, então me enxergo naquela situação, vendo se aquilo que acontece no conto acontecesse comigo na realidade. 14 contos de Machado de Assis, tem 14 vídeos lá para vocês assistirem. Depois disso, nós temos aqui A Falência, de Júlia Lopes de Almeida. A Júlia Lopes de Almeida nasceu lá no final do século XIX, escreveu esse livro bem no começo do século XX. Então ela foi talvez das primeiras, acho que a primeira mulher a viver exclusivamente da sua escrita, e não era uma mulher dependente do marido. Então nós vamos ver aqui falar sobre o tema, onde é que está o nome aqui, do Francisco Teodoro, o personagem principal. Era um rico negociante de café, e ele acaba falindo. Então nós vamos ver ali pelo desenrolar da história, nós vamos nos entrar no Rio de Janeiro, no começo do século XX, ver como era a política do encilhamento, fala muito aqui também, e acaba, como o título diz, acontecendo a falência. E a personagem principal, a dona, não me lembro o nome dela agora aqui, mas ela vai ter que se virar a partir da morte do marido Francisco Teodoro. Um outro livro que já está, é o segundo ano que ele aparece, é Sofia de Mello Briner Anderson, Coral e Outros Poemas. Essa é uma poetisa portuguesa, um livro até grande, mas ela de poemas assim maravilhosos, aonde ela fala do seu Portugal, do mar, da política. Ela era totalmente contra, e ela pega e fala muito, se refere, né? Ela não fala literalmente, mas a gente sabe que ela está falando do ditador de Portugal, o Salazar. Então, é bastante crítica, mas tem poemas belíssimos aqui. Caderno de Memórias Coloniais, de Isabela Figueiredo. Essa é uma autora portuguesa, e aqui nesse livro ela vai nos descrever, aqui, como diz na capa, obra-prima da literatura em língua portuguesa,
Este livro de Isabela Figueiredo é um devastador ajuste de contas com o próprio pai e o colonialismo da África. É uma menina que ela vive com os pais em Lourenço Marques, é a capital que hoje se chama Maputo, em Portugal. Em Portugal não, em Moçambique. Então a Isabela, ela vive com o pai lá e o pai é um português que explora o trabalho dos moçambicanos lá. Ele trabalha com instalação de energia elétrica e ele explora, escraviza, ele espezinha os negros trabalhadores lá de Moçambique. E durante a infância, a adolescência dela, que ela está lá, ocorre em 1975 o movimento de independência de Moçambique, saindo, assim como o Brasil, em 7 de setembro de 22, saiu do jugo português. Moçambique se independizou em 1975 e expulsa os portugueses de lá. E ela tem que sair de lá, voltar para Portugal, e aí só lá em Portugal é que ela entende que o pai dela escravizava, judiava, explorava de forma brutal os negros portugueses que trabalhavam para ele. E a capital de lá, que era Lourenço Marques, passou a partir da independência a se chamar Maputo. Mas muito interessante, vale a pena ler o livro, assistir o vídeo. Aqui, por último, que eu tenho lá no canal, é Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo. Esse livro vai nos mostrar, assim, a pobreza, a judiaria, a exploração do trabalho de agricultores que vivem eram ex-escravos libertos que continuaram a trabalhar para o seu patrão numa terrinha que foi designada, o patrão designava lá, agora vocês não são mais escravos, vocês vão cultivar a própria terra. Mas era um lugar onde não era assim muito adequado, ou menos adequado da propriedade para que os negros fizessem a sua plantação, a sua subsistência, e além disso ainda tinham que dar uma parte da sua produção ao patrão. Então nos mostra muito bem o horror que foi isso, tá? Então assim, ó, nesses vídeos vocês vão encontrar informações que vai te ajudar bastante a fazer a prova. Sempre eu digo que os vídeos são muito interessantes, você vai ter muitas dicas para se lembrar na hora lá da prova, se lembrar do que está sendo cobrado ali, tá? Vão ajudar vocês a responder, mas nada substitui a leitura integral do livro para que vocês mesmos possam tirar as suas conclusões, as suas análises, ver o que vocês aprenderam daquilo ali. Mas eu sei, todo mundo tem pouco tempo, nós estamos aí 1 mês do vestibular. Dá uma olhada nos vídeos lá, deixa teu comentário, se inscreve no canal e até a próxima!